Oi pessoal, tudo bem? Se você chegou agora, meu nome é Tainá, eu sou professora de História. Lá no meu Instagram eu compartilho alguns jogos, de perguntas chamados quiz, quizzes, bom, enfim. Esses quiz são sobre história, claro, né? E o vídeo de hoje é corrigindo o último quiz, que foi sobre Grécia Antiga. Então vamos lá as perguntas, mas não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Que é o @proftainá, tá? Não esquece. Vamos lá, primeira pergunta. Eu vou dar uma olhada aqui no meu computador, tá? Bom, a primeira pergunta é: qual lendária obra narra a suposta Guerra de Troia? Bom, você pode nunca ter estudado sobre a Grécia Antiga, mas você já deve ter ouvido falar em Homero, né? Nas obras homéricas, né? Esse termo é usado até hoje, né? Quando a gente tem algo grandioso, usamos, né, esse termo. Nossa, aquela pessoa teve uma briga homérica. Enfim, mas quem foi Homero, né? Nem se sabe se Homero existiu, se foi uma pessoa, se foram várias pessoas. São, enfim, histórias da Grécia Antiga que contam uma suposta guerra numa suposta cidade que também nem sabemos se existiu, né? Chamada Troia. E onde que nós temos registros sobre isso? Letra A, na Ilíada. Letra B, na Odisseia. Letra C, na Eneida. Ou letra D, na Divina Comédia? Bom, quem estudou sobre Grécia Antiga sabe que muito do que a gente sabe sobre governo, organização social, sobre histórias da Grécia Antiga está na Ilíada e na Odisseia. Mas o que narra a Guerra de Troia, tá? Não narra nem essa guerra toda, narra o final da guerra. É o livro, a história sobre a Ilíada, letra A. Segunda pergunta: Ulisses, personagem dos poemas homéricos, também é conhecido como letra A, Aquiles, letra B, Thor, letra C, Zeus ou letra D, Odisseu? Bom, gente, vamos comentar as alternativas. Letra A, Aquiles. Não, Aquiles é outro personagem também, né, na Ilíada e na Odisseia, né, que fala sobre essa trama da Guerra de Troia. Letra B, Thor. Não, Thor é um deus mítico, né, da mitologia nórdica, né? Não tem nada a ver aqui com mitologia grega. Letra C, Zeus. Também não, porque Zeus é considerado o deus dos deuses grego, né? Não é o que é personagem aqui de Ulisses na Guerra de Troia. E letra D, Odisseu. Sim, essa é a resposta correta. Odisseu, né, ou Ulisses, ele é conhecido assim, dessa maneira. Próxima pergunta: a lenda do Minotauro é originária de qual cidade-estado grega? Bom, gente, como eu falei na aula de Grécia Antiga, né, havia o povo grego, não havia o país de Grécia, né? E o povo grego, cada um, né, desenvolveu-se lá numa cidade-estado, né, uma cidade autônoma, que, né, enfim, tinha suas peculiaridades, mas todos eles se identificavam como gregos porque eles tinham elos, laços em comuns culturalmente falando. E o povo grego, né, muitas dessas cidades nós conhecemos, principalmente por causa de filmes, livros e tudo mais. E essa lenda, que é a lenda do Minotauro, ela foi desenvolvida na cidade-estado de A, Atenas, B, Creta, C, Esparta ou D, Corinto? Bom, gente, a lenda do Minotauro, que se você não conhece, dê uma pesquisada, ela foi desenvolvida na cidade-estado de Creta. Gente, sempre lembre do carro, né? Tem o carro Creta, né? Que vocês conhecem. Então, Creta, Minotauro, tá bom? Inclusive, a cidade-estado de Creta, ela é uma das mais antigas, onde meio que foi desenvolvida lá o berço, né, da Grécia Antiga. Próxima pergunta: qual povo dominou a cidade-estado de Esparta, instituindo assim uma hegemonia local? Bom, gente, como eu falei na aula de Grécia Antiga, onde era Esparta, haviam 3 povos: os aqueus, os jônios e... Bom, qual é o próximo? Bom, não lembro exatamente. Mas enfim, eram 3 povos que viviam ali, né? Povos nativos. E o povo que chegou um pouco depois e fez aquilo ali Esparta, né? Cultura espartana, foram os dórios. Os dórios, né? Que, digamos, são os pais lá de Esparta, né? Eles dominaram na base da violência. Mas o povo que sobrou lá acabaram fundindo a cultura e tudo mais, então, enfim, né?
Esparta veio daí. Próxima pergunta. Como eram denominados os líderes dos genos gregos? Bom, gente, como eu falei, Genos era uma organização social, tá? Não era uma cidade, não era... Enfim, era tipo um bairro, uma coisa bem pequena. E era, assim, baseado na família, né? O líder do geno era como se fosse o pai. E, enfim, quem via depois os filhos, sucessivamente. Esses líderes eram chamados de A. Eupátridas, C. Georgóis, A. Eupátridas, B. Georgóis, C. Óclitas ou D. Ministros? Bom, gente, a resposta correta é letra A. Eupátridas. Próxima pergunta é: como eram denominados os subjugados, ou seja, aqueles que eram dominados, pelos esparciatas? Esparciatas eram os espartanos, né? Mais precisamente os soldados espartanos. Então, os que eram dominados por eles eram chamados de A. Empregados, B. Escravos, C. Servos ou D. Periecos? A resposta correta é letra D. Periecos. Próxima pergunta. Como era conhecido o Conselho de Anciãos que legislavam em Esparta? Então, gente, esse Conselho de Anciãos, eles criavam as leis, né? Eles eram escolhidos porque, como são anciãos, tinham muita experiência de vida. E esse conselho era chamado de letra A, gerúsia. A gerúsia, né? Até daí que vem a palavra geriatria. Geriatria é o que é referente aos idosos, né? Aos anciãos. Então, o conselho era chamado de gerúsia. Próxima pergunta. Quem é considerado o pai da democracia grega? A. Sócrates, B. Clístenes, C. Solon ou D. Sófocles? Então, gente, vamos por eliminação, tá? Letra D, Sófocles. Sófocles foi um dramaturgo, tá? Ele escrevia peças de teatro e escreveu até uma das famosas peças que a gente conhece até hoje, que é o Édipo Rei, tá? Então não foi Sófocles. Letra C, Solon. Sim, Solon foi um estadista grego, tá? Foi importante na Grécia Antiga, mas não foi ele que instituiu o conceito de democracia. Ele é lembrado muito por ter abolido a escravidão por dívida. Letra B, Clístenes. Sim, gente, foi Clístenes. Essa é a resposta correta. E, analisando ainda, né, nós temos a letra A, Sócrates. Bom, gente, Sócrates foi um filósofo, tá? Ele não era estadista. Próxima pergunta. Filipe II é originário de qual cidade-estado grega? Letra A, Atenas. Letra B, Tebas. Letra C, Macedônia. Ou letra D, Esparta? Gente, Filipe II era o pai de Alexandre o Grande, né? Para quem não sabe, ele foi um rei muito importante e, embora Atenas e outras cidades já vivessem num regime de democracia, né? No local onde ele vivia ainda eram reinados, né? E onde ele vivia era na Macedônia. Até hoje, tá? Na Europa, a Grécia tem um conflito com a Macedônia, né? Para dizer quem pertence a quem. Enfim, é um tema até interessante que vocês podem pesquisar depois, né? Questão de quarentena, né, gente? Tá sobrando tempo. A próxima pergunta é: Alexandre o Grande foi instruído por qual famoso filósofo grego? Então, gente, como eu falei, o pai de Alexandre o Grande, Filipe II, pediu que alguém orientasse seu filho na questão intelectual, né? Ou seja, para formar ele um homem que, né, deu certo, porque o Alexandre o Grande foi um homem muito poderoso, né? E o filósofo escolhido para essa tarefa foi A. Sócrates, B. Aristóteles, C. Platão ou D. Descartes. Então, gente, quem teve essa nobre missão foi letra B. Aristóteles. Próxima pergunta. Ainda falando de Alexandre o Grande e do Império Macedônico. Onde ocorreu o fim do Império Macedônico? Bom, gente, antes de dar a resposta, eu vou explicar um pouquinho. Como eu disse, Alexandre o Grande, ele começou na vida política muito cedo, ele era um general, ele foi se expandindo, tá? Pela Europa, dominando cidades, dominando pessoas. Mas, embora o domínio muitas vezes tenha sido violento, também houve um domínio cultural muito forte. Havia uma troca cultural também, ele absorvia o que tinha de bom desses locais, né? Ele era um cara inteligente.
Então, Alexandre o Grande foi muito poderoso, esse nome O Grande não é à toa, né? E ele morreu muito jovem também, morreu com 32, 33 anos aproximadamente. Então, o pouco que ele viveu, ele mostrou que veio, né? Tanto que o nome dele tá aí na história. Mas nada dura para sempre. E o que aconteceu? Ele foi se expandindo pela Europa, dominando cidades e tal, foi indo para o Oriente, né? Dominou até o Império Persa, o Egito. Gente, o cara não era mole não. Até chegar na Índia. Só que quando chegou na Índia, o exército dele já estava meio cansado e lá na beira do rio Ganges, esses soldados se rebelaram contra ele e, enfim, aí ele ruiu, né? Acabou por aí. Mas, mesmo assim, o legado dele a gente encontra até hoje, tanto que a gente estuda Grécia Antiga, né? Vamos dizer que graças a ele, né? Enfim. Mas a pergunta é, onde ocorreu o fim do Império Macedônico? Letra A, em Roma. Letra B, na Assíria. Letra C, na Índia. Ou letra D, na Pérsia. Bom, como eu falei, lá na beira do rio Ganges, só pode ser na Índia. E última pergunta, falando ainda sobre o Império Macedônico e Alexandre o Grande. Como é conhecida a cultura semeada por Alexandre o Grande? A, cultura filosófica. B, cultura dramática. C, cultura ocidental. Ou D, cultura helenística. Bom, gente, vamos comentar um pouco das alternativas, porque eu coloquei esses nomes, né, para confundir mesmo. Cultura filosófica. Não é conhecido como cultura filosófica. Embora a filosofia tenha o seu cerne lá na Grécia Antiga, né? É um dos pilares, digamos, da sociedade grega, né, daquela época. B, cultura dramática. Também não é cultura dramática, embora o teatro, né, o drama, né, até alguns locais de teatro chamados de drama, ele, enfim, nasceu na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas. C, cultura ocidental. Bom, esse termo cultura ocidental, ele é muito vasto, tá? Mas para resumir, ele quer dizer mais ou menos o estilo de vida que a gente vive aqui no Brasil, o estilo de vida vivido na América, né, na América do Sul, América do Norte, o estilo de vida influenciado muitas vezes pelos Estados Unidos, mas que nasceu lá na Grécia Antiga, né? Então a gente chama isso de cultura ocidental. Isso é assunto para outro vídeo, tá? Que a gente pode se aprofundar mais, mas enfim, não é a resposta certa. E a resposta certa é cultura helenística, né? Então, esse nome Helena, ele é um nome grego, porque a Grécia Antiga também era conhecida como Hélade. Então, a cultura que mescla a cultura grega com a cultura dos povos, né, dominados, ela é chamada de cultura helenística. E isso que Alexandre o Grande pregou por aí. Bom, gente, chegamos até o final. Se você veio até aqui, deixa aquele like, tá? Se inscreve. Se você estiver vendo pelo IGTV também, segue. Bom, ajuda, né, essa pobre professora aqui, né? Enfim. Espero que tenham gostado do vídeo, aprendido um pouco mais. Eu sempre tô aprendendo com vocês, então quero compartilhar um pouquinho que eu sei, tá bom? Um beijinho, tchau e até a próxima.